a todos, como eu já disse, meu nome é Laura da Riba Camargo, né? Eu sou de formação clínica médica, terapia intensiva, cuidados paliativos e gestão, tá? A gente está vivendo, né, realmente um caos, né? Se a gente pode até, acho que caos é pouco, né, do que a gente está vivendo, tá? A gente está vendo o que está acontecendo na Europa, a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? A Europa, acho que o maior caos está sendo a Espanha e a Itália e agora o Reino Unido, né? A Espanha, obviamente, né, era a porta de entrada da Europa. Eu acho que eles demoraram realmente a tomar atitudes como de fechar realmente, né? Eu conheço bem a Espanha, eu nasci lá, né? Sou espanhola. Tá? Conheço bem o sistema de saúde deles, apesar de ser um sistema de saúde muito bom, realmente entrou em colapso e entrou em colapso muito rápido. A Espanha praticamente, junto com a Itália, tem o maior número de mortes e agora Estados Unidos, né? Eu trabalho no sistema de saúde público, né? Trabalho no Santa Marcelina, trabalho também na Prevent Senior, justamente, né? Onde realmente a gente teve toda aquela coisa toda, né, aquela falação toda, né, mas a Prevent realmente ela se preparou na realidade para conseguir tratar os pacientes, né, de Covid, tá? A nossa primeira dúvida sempre é quem internar, quando internar, né, ou seja, como tratar, né. Realmente assim, no serviço eles vão ter tosse, eles vão ter muitas vezes ter febre, muitas vezes eles vão ter um quadro agudo, outras vezes vão ter um quadro arrastado, né? Nesse tempo todo que a gente está vendo o tratamento, né, do Covid, já apareceram zilhões de coisas, zilhões de drogas, né? O que a gente dá, agora estão testando ivermectina, a hidroxicloroquina, azitromicina, associando o oseltamivir, né? Tá? Na realidade, assim, o que a gente que está mexendo realmente com isso, não dá para a gente saber, na realidade, o que tem efeito, tá? Se realmente a hidroxicloroquina ela é efetiva, nós não temos estudos, né, ou seja, comparativos, né, se realmente ela funciona ou não funciona, ou se ela talvez, né, tenha um efeito de que pacientes que você entra com a hidroxicloroquina logo no início, talvez não evoluam para situações extremamente graves, né? Tem aqueles pacientes que evoluem para situações graves muito rápido, né? A gente sabe que o coronavírus, ele é mais letal que era H1N1, ele se propaga muito mais rapidamente, né? O que na verdade faz realmente a mortalidade é mais alta, ele se propaga rapidamente e com isso ele leva o quê? A um colapso do sistema de saúde, né? Por isso que a gente tenta pelo menos que a gente achate, né, o mais rápido possível a curva de contaminação, né, para que pelo menos o sistema de saúde consiga, né. Em São Paulo tem 3 hospitais de campanha já, né, Pacaembu, Anhembi e agora o Ibirapuera. O Pacaembu na realidade já estão indo pacientes para lá, tá? Então o Pacaembu já está recebendo pacientes teoricamente menos graves, né? As UTIs já estão começando a ficar sobrecarregadas, né? UTI do Santa, acho que tem casos, eu acho que está subnotificado muito, né? Eu acho que São Paulo está subnotificado, acho que o Brasil está subnotificado, né? Não acredito que realmente assim tenha estados que tenham tantos casos, que não tenham tantos casos como está sendo falado, tá? A gente vê na realidade os sintomas, realmente é uma cascata inflamatória extremamente importante, né? Na realidade ele acaba infectando realmente a célula, acaba levando a uma liberação de citoquinas absurda, né? A uma resposta inflamatória absurda, principalmente no pulmão, mas a gente começa a perceber o quê? Que você acaba alterando na realidade principalmente a cascata da trombose,
tá? Então, uma coisa que tem chamado a atenção da gente, né, por exemplo, são pacientes, aí agora a gente vai falar assim, cara, então todo mundo que chega no hospital vai ter Covid, né? Trombose, né? Nós tivemos um paciente domingo agora no Santa Marcelina, que chegou, na idade, um paciente de idade, que chegou com uma trombose esplênica. Na hora que foi feita a tomografia, ou seja, ele chegou com dor abdominal, na hora que foi feita a tomografia, era uma trombose esplênica. Essa trombose, na verdade, por sorte, né, assim como toda toma abdominal, né, você corta a base do pulmão e quando a gente foi ver era Covid, tá? Eu trouxe imagens, inclusive, de tomografias, né, e era realmente, assim, característico, tá? Outro caso que chamou a atenção da gente também no Santa Marcelina foi uma paciente que veio para uma cirurgia eletiva, né? Tanto que a gente está falando, né? Ou seja, de não faz cirurgia eletiva, não faz cirurgia eletiva, né? Essa paciente veio para uma cirurgia eletiva para fazer uma hemicolectomia. No final não era, inclusive, um tumor. Essa paciente, ela entrou em insuficiência respiratória um dia após a cirurgia. Quando ela chega na UTI, ela chegou comigo, tá? Numa das UTIs limpas, né? Que eu olhei e falei, olha, para tudo, né? Para, porque tem alguma coisa estranha com essa paciente. Quando a gente fez a tomografia, Covid, né? Quando eu fui conversar com a família da paciente, né? Que eu cheguei, a paciente tinha 78 anos, a sobrinha tinha, acho que devia ter uns 50 e poucos anos, estava doente. A sobrinha, o marido da sobrinha, né, que estava com tosse, febre, mialgia, era uma paciente de risco, ela tinha uma artrite reumatoide, tomava 60 mg de prednisona por dia, né, e ela tinha piorado na realidade da dor muscular, né? Ou seja, só na casa da paciente tinham 3. E agora ela, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, né, que a gente tem que aprender, né, tem que talvez reaprender, é anamnese, tá? Isso é fundamental, né? É anamnese, sabe? Então, assim, ver a história da paciente. Talvez essa paciente, se alguém tivesse feito uma boa anamnese, né, quando ela entrou, talvez tivesse suspendido a cirurgia, entendeu? Ou seja, tivesse pego os casos da família. Por isso que quando a gente fala que tá tendo subnotificação, tá tendo subnotificação, gente. É possível, né? Está tendo subnotificação. Imagina se esse paciente do infarto esplênico vai para a cirurgia. E aí? Né? Essa paciente, por exemplo, foi entubada na enfermaria e a gente sabe que essa paciente foi entubada totalmente o quê? Sem nenhum cuidado, né? E aí nós tivemos envolvidos o R1, o R2 da cirurgia, o cirurgião, o anestesista e todo mundo, né? Ou seja, e toda a leva. Então, acho que a primeira coisa é uma boa anamnese. Ah, mas é difícil? Sim, gente, é difícil, a gente sabe que sim. A gente sabe que nos nossos PANs, nas nossas UBSs, nos nossos pronto-socorros, a gente tem, né, N pacientes que chegam, tempo que a gente não tem, médico que a gente não tem, né? Eu trouxe aqui, na realidade, assim, até pra gente poder discutir como que está sendo feito o fluxograma de atendimento. Eu não estou fazendo propaganda, tá, gente? Tá bom? Da Prevent, tá certo? Mas está sendo seguido, na realidade, pelo o próprio Ministério da Saúde, tá? E que eu acho que, na realidade, eu acho que é o que a gente pode adaptar, né, muitas vezes, para a necessidade da gente, mas isso está baseado no Ministério da Saúde, tá? Essa daqui, na realidade, é o que a gente chama da demanda espontânea, né? Ou seja, é aquele paciente que vai chegar na porta de algum lugar, né? Seja da UBS,
É claro que, né, aqui a gente está falando o quê? Em hospital, né? Então a gente precisa pensar, porque é óbvio que a gente não tem, na realidade, né, tomografia em todos os serviços, tá? Isso é óbvio, né? Como a gente vai trabalhar isso, por exemplo, em Sorocaba, a gente precisa pensar, né? Ou seja, como a gente vai trabalhar isso em Sorocaba, como a gente vai trabalhar isso em Itu, né? Como a gente vai trabalhar, na realidade, né, nos serviços que o paciente chega numa UBS, tá? O que a gente considera da síndrome respiratória aguda grave, né, obviamente, né, que é aquele paciente que tem uma frequência respiratória acima de 24, uma saturação abaixo de 93, né, e aquele paciente, obviamente, que vem, vamos considerar com todos aqueles, né, ou seja, aquele quadro, né, específico. Olha, eu tenho dor no corpo, eu tô com falta de ar, eu tive febre, realmente cursam, praticamente quase todos os quadros cursam mesmo com febre, dor no corpo, tosse. Esse paciente do infarto, ele teve realmente esse quadro, tá? Foi um paciente que ele começou com tosse, com febre, com mialgia, e ele foi para o hospital, na realidade, quando ele teve uma dor abdominal absurda, tá? O protocolo nosso lá, realizar tomografia de tórax, internar em leito dedicado, colher suave, notificar, suporte clínico, prescrição admissional. Por que eu acho que isso talvez seja importante para a gente aqui, por exemplo, na Santa Casa? Porque a gente vai ter, né, esses leitos dedicados e nós vamos ter os leitos de UTI, né? Ou seja, quem vai ficar em leito dedicado? Eu vou enfiar todo mundo na UTI? Cara, não dá. Eu não posso colocar todo mundo na UTI, né? Ou seja, eu não tenho serviço de UTI. Na realidade, assim, quando a gente fala, existem mais de 2.500, isso foi meu TCC do cuidado paliativo, mais de 2.500 municípios no Brasil que não tem unidade de terapia intensiva, tá? Pela Organização Mundial de Saúde, São Paulo tem o mesmo número de leitos de enfermaria que ele tinha em 1995, ele tem hoje. Então, vocês imaginam, em 1995, São Paulo tinha 5 milhões de habitantes. Hoje nós temos mais de 40. Nós temos o mesmo número de leitos de enfermaria que nós tínhamos em 95. Então, imagina ou seja, a catástrofe que é isso já normalmente numa pandemia, tá? Número de leitos de UTI, a gente está sim abaixo do número de leitos que a Organização Mundial de Saúde recomenda, tá? Realmente, uma coisa que o ministro fala e tem razão, é que agora muitos leitos que seriam disponibilizados até para acidentes, tudo isso vão ser leitos disponibilizados para pacientes de Covid, tá? Uma coisa que a gente percebe, né, é que é fundamental que a gente peça realmente, ou que a gente tenha esses exames do paciente, tá? Seja na UBS, seja no PAN, entendeu? Isso vai fazer diferença. Hemograma, gás arterial, coágulo, função renal, eletrólitos, dímero D, CK e DHL. Por quê? Né? Porque a gente sabe que há gaso, óbvio, né? Mas a gente sabe que esses pacientes, eles cursam muito com aumento do dímero D, tá? A função renal, ela é também um marcador importante, tá certo? Até para internação. O hemograma desse paciente, ele chama muito atenção, tá? Porque é um paciente que muitas vezes ele tem não necessariamente uma síndrome respiratória aguda grave, com uma frequência abaixo de 24, uma saturação acima de 93. Lembrando que aqui no meio estão realmente, né, todos aqueles sintomas, né, tá? Aqui no meio tá toda aquela febre, dor, tosse, mas quando a gente vê o hemograma desse paciente, algumas coisas chamam atenção, tá? Principalmente a linfopenia. Tá? Geralmente eles têm uma linfopenia, eles têm um quadro muito importante, tá? Mas eles têm um hemograma
que, se a gente não prestar atenção, ele passa como um hemograma inocente. Geralmente eles não têm leucocitose, tá? Então eu tenho um quadro respiratório, né? Eu tenho um quadro sintomático importante, mas o meu hemograma é um hemograma que não me chama muito atenção, tá? E a gente vê realmente 4.000, 3.000, 5.000 de leucócito, né? Diferente daquele paciente realmente com uma infecção importante, que ele vai ter uma leucocitose importante, tá? Coagulograma, né? A função renal, eletrólitos, tá? Dímero D, CK e DHL, tá? O dímero D realmente também é um marcador importante, tá? Porque o dímero D aumenta, então é importante que a gente tenha na realidade esses exames, tá? Quando a gente, aqui, né, a gente está falando daquele paciente que vai ser internado, tá? Paciente que vai ser internado, né, o que a gente vai ter? Realizar tomografia de tórax, internar em leito dedicado, colher SWAB, notificar suporte clínico e a prescrição admissional, tá? Isso a gente tá falando do paciente no hospital, tá? Aquele paciente sem síndrome respiratória aguda grave, né? Você pode fazer a tomografia a depender do quadro clínico, coletar o SWAB, se necessário notificar, prescrever o oseltamivir, se for uma pneumonia, ok, isolamento domiciliar, monitoramento domiciliar, tá? Então, é esse cara aqui que a gente vai mandar para casa, tá? Então, aquele paciente que realmente ele tem um quadro de febre, tem um quadro de tosse, tem um quadro de dispneia, porém, ele tem uma frequência respiratória menor que 24, uma saturação acima de 93, e esse paciente, ele pode realmente ir para casa com medicação, tá? Com sintomáticos, não está se mandando, né? Ainda não tem orientação de mandar o paciente para casa com hidroxicloroquina, tá? Esse paciente ele vai com sintomáticos, esse paciente ele tem que ser monitorado, tá? Vai para casa, vai colher. Eu acho que assim, lógico, né? O teste rápido seria o ideal, né? Pra gente poder monitorizar esse indivíduo, né? Agora, se eu começo a juntar tudo isso, né? Se eu tenho um hemograma, né? Se eu tenho um hemograma que não me fala a favor de um quadro infeccioso, né? A gente pode até achar que esse paciente realmente ele tem mesmo, seja um COVID, tá? Esse paciente tem que ir para isolamento, né? Domiciliar, são 14 dias de isolamento. Geralmente o período de piora está no 7º dia, tá? Entre o 5º, 6º, né? 7º dia, 8º dia é onde a gente percebe a piora respiratória, tá? Principalmente a piora respiratória, né? Como que a gente vai gestionar esse paciente em casa, por exemplo, como a gente vai gestionar esse paciente em casa em Sorocaba, né? Ou seja, como que a gente vai monitorar esse paciente? Aí vai ter que entrar o serviço de atendimento domiciliar, aí vai ter que entrar a prefeitura, né, a doutora Irma, né? Ou seja, que é como a gente vai monitorar esse paciente, tá? Em casa. Quando a gente fala do paciente internado, né, aí acho que realmente vale a pena a gente fazer a tomo de tórax, sim, tá? Prescrição admissional, né? Ou seja, o que a gente vai fazer, né, para esse paciente no momento que ele interna, né? Ou eu vou internar ele no que a gente chama dos leitos, né, que a gente pode chamar de leitos dedicados, né? Ou a gente vai internar esse paciente na UTI, tá? Evitar corticoides, tá certo? Esses pacientes, a não ser que o paciente já faça uso de corticoide, né? Infelizmente, né, como por exemplo essa nossa paciente, ela fazia uso de 60 mg de corticoide por dia, eu não posso tirar um corticoide de 60 mg por dia para essa paciente. Não dá, é inviável, né? Então eu vou manter o corticoide, tá? Do mudo, cego por tomar hidroxicloroquina durante uma semana, né? A menina que perdeu a audição, ela foi para a África, ela tomou 3 meses, né, de cloroquina.
Mas a hidroxicloroquina, ela é hepatotóxica, então pacientes com fígado já alterado é necessário tomar cuidado, tá? Pacientes cardiopatas, né? Principalmente esses pacientes também a gente precisa tomar cuidado. Não tem indicação da gente sair fazendo ecocardiograma em todo mundo, tá? Por quê? Porque no momento que você faz isso, você está colocando em risco, entendeu? Outros pacientes. Por que eu estou colocando em risco outros pacientes? Porque eu vou ter que deslocar o médico para lá, eu vou ter que deslocar o aparelho. Ah, então tem indicação? Não, não tem. O que a gente está fazendo muitas vezes é a própria tomografia já te disse se esse paciente tem uma área cardíaca aumentada ou não e também não tem uma contraindicação para isso, tá? Pacientes que, por exemplo, tenham síndromes, né? Por exemplo, pacientes sindrômicos, tá? Por exemplo, pacientes com síndrome de Down, né? Que podem ter cardiopatias congênitas graves, aí vale a pena a gente fazer eco. Mas não tem indicação de sair fazendo ecocardiograma para ninguém, porque vai entrar com a hidroxicloroquina. A gente só vai causar mais problemas do que a gente já tem, tá? O termo de consentimento é um termo de consentimento que a gente acha, né? É um termo de consentimento que você vai explicar para a família vai assinar, ou o próprio paciente, para poder entrar com a hidroxicloroquina, tá? O oseltamivir, assim, a gente está pedindo realmente, né, o PCR para COVID e o PCR para H1N1, né? Se a gente consegue que saia rápido, você já suspende o oseltamivir no momento que sai. Agora, a hidroxicloroquina, né? Aqui eu estou mostrando o fluxo de coleta de SWAB nasofaringe para pesquisa de coronavírus, porque a gente sabe que também não é tão simples, né, de coletar o exame, tá? Precisa ter os 2 tubos secos, o enfermeiro habilitado realizar a coleta, tá certo? Paramentação, avental descartável, luva de procedimento, máscara N95, colocar 2 kits, colocar os swabs em um tubo seco com solução salina, encaminhar uma amostra com 2 kits ao laboratório, devidamente identificados, a SCH notificará o caso e o exame será encaminhado pelo laboratório ao Adolfo Lutz ou ao laboratório de apoio, tá? O Adolfo Lutz tinha 14 mil exames parados, mas parece que eles estão realmente agora, eles aumentaram, né, o número de exames que eles vão fazer, tá? É lógico que se a gente pode, a gente manda para o Einstein, se a gente não pode, a gente manda para o Adolfo Lutz, tá? Mas essa é a maneira correta, na realidade, de você coletar o exame, tá? Fluxograma de atendimento, né? Aqui na realidade, né? Isso é o que a Prevent está fazendo, que é a teletriagem, tá certo? Né? Que isso são os pacientes deles que têm essa teletriagem, tá certo? É aquele paciente que entra em contato, né? Entendeu? E o próprio serviço é que vai dizer, ou seja, o médico à distância vai dizer se ele vai ou não, né, para o hospital. O ideal, na realidade, é isso, tá? Seria isso, né? Ou seja, o paciente ele poder entrar em contato, né, para ele não ter que se encaminhar para a UBS ou para o hospital, para que a gente não faça o quê? Contamine mais gente, tá? A gente tem uma faculdade de medicina aqui, né? Em Sorocaba. Então, na realidade, eu acho que até isso poderia, né? Na realidade, até ser usado. Então, tá aí, ó. Exatamente. Exatamente. É isso que na verdade é o importante, porque aí você corta o quê? Você corta caminho, né? Você corta caminho,
tá? Você vai, por exemplo, você vai encaminhar esse paciente direto para cá, esse paciente já vem para fazer a tomografia, ou já vem para ser internado, já vem para ser avaliado, é isso que a gente tem que fazer, tá? O protocolo da hidroxicloroquina. Obrigatório termo de consentimento, realizar eletrocardiograma antes do início do tratamento e durante todo o tratamento, atenção com intervalo QT, tá? Isso é realmente o mais importante, né? Ou seja, um exame simples, que é o quê? O eletrocardiograma, tá? É esse que realmente a gente tem que ter na entrada do paciente, tá? Por quê? Pacientes que façam uso de medicações que aumentam o intervalo QT podem ter problemas com a hidroxicloroquina, tá? Então a gente tem que ter esse eletro, tá? 400 mg, do segundo ao quinto dia 400 mg dia, suspender no quinto dia, azitromicina 500 mg por 5 dias. Contraindicações absolutas da hidroxicloroquina: gravidez, retinopatia, hipersensibilidade ao fármaco, miastenia graves. Orientar sobre os riscos de retinopatia, hipoglicemia, toxicidade cardíaca. Casos de tratamento domiciliar serão acompanhados pela teletriagem, tá? A gente tem um score aqui, né, de uso isso aqui é do American College of Cardiology, tá? Que a gente pode utilizar, por exemplo, na UTI ou logo na triagem, né, para a gente saber qual o risco que esse paciente tem de tomar a hidroxicloroquina, tá? Idade acima de 68 anos, 1 ponto, sexo feminino, 1 ponto, se ele tem alguma alteração, né, da função renal, botar 1 ponto, potássio abaixo de 3,5, 2 pontos, QT acima de 450 milissegundos, 2 pontos, né? Aqui a gente tem sepse, failure, ou seja, conforme você tem, potássio, 21 pontos, tá? Baixo risco, abaixo de 6 pontos, moderado risco de 7 a 10 pontos, alto risco, abaixo de 11 pontos, tá? Então, na realidade, assim, a grande maioria vai poder tomar a hidroxicloroquina, tá? É difícil que a gente tenha um paciente que tenha realmente, né, todos esses 21 pontos aqui, tá? Definição de acomodação, né? Quando eu mando o paciente para a UTI e quando o leito dedicado aqui, gente, a gente vai chamar o leito da enfermaria, tá? É o que a gente vai falar em leito dedicado, que é aquela ala, né, onde vão ficar os pacientes, e a UTI, né? UTI, insuficiência respiratória aguda com indicação de intubação, piora aguda do padrão ventilatório, sinais de hiperfusão orgânica ou periférica, alteração do nível de consciência, elevação do lactato, choque distributivo, tá? Sem sinais de insuficiência respiratória aguda, sem iminente necessidade de intubação, sem sinais de estabilidade ou hemodinâmica grave, tá? Ah, mas esse paciente aqui talvez tivesse que ir para a UTI. Gente, não dá. Não vou ter leito, né? Ninguém vai ter leito para tudo isso, tá? Então, a indicação de UTI, ela tem que ser realmente bem indicada, tá? Porque senão a gente vai lotar a UTI e a gente não vai conseguir depois colocar aquele paciente dentro da UTI que vai precisar, tá? Muito cuidado, porque o pessoal da fisio, né, que vai ser extremamente importante para esses pacientes, né, assim como toda a equipe multidisciplinar, né, a gente sabe que são pacientes que não podem fazer ventilação não invasiva, tá? Não pode, né? O paciente não pode usar ventilação não invasiva. Ah, ele pode usar máscara de Venturi? Pode. Ventilação não invasiva? Não pode de maneira alguma, tá? Então a gente vai cuidar desses pacientes, né, na enfermaria. Esses pacientes vão ser monitorados pelo MIUS, né? A gente geralmente, praticamente quase todos os serviços de enfermagem utilizam o MIUS, né? A gente vai monitorizar esses pacientes
por oximetria, tá? Né? E pelo fluxo de necessidade de catéter de O2, tá bom? Manejo clínico desses pacientes, né? Leito dedicado, monitor ultraparamétrico, controles de enfermagem com menor intervalo quando comparado a leitos comuns, maior assertividade para acionamento em casos de intercorrências, identificação precoce das degenerações clínicas, tá? Então, a equipe que vai cuidar desses pacientes realmente tem que ser uma equipe muito bem treinada, tá? Adianta a gente também ficar fazendo tomografia todo dia, ficar fazendo exames todos os dias, né? Assim, o que eu vou coletar todo dia? O que esse paciente precisa, né, coletar todo dia, né? Ou se ele precisa coletar exames todo dia, tá? Na realidade, né, o paciente que está nesse leito, ele precisa pelo menos a cada 48 horas, um dedímero, um TGO, um TGP, um VHS, uma ferritina, uma troponina e uma bilirrubina, tá? A gente sabe que a ferritina, né, é um marcador, tá certo, de COVID, é um marcador de piora. TGO, TGP, VHS, bilirrubinas, na realidade a gente tá falando por conta da hidroxicloroquina, tá? Então esse paciente precisa realmente a cada 48 horas, tá? Gasometria, né? É importante, tá? A gasometria ela é diária. Agora, será que eu preciso coletar todo dia sódio, potássio, ureia, creatinina, tananã, tananã, tananã desse paciente? Não, né? Quando eu faço isso, o que acontece, né? Eu estou expondo também, né? Eu estou expondo o próprio pessoal da enfermagem, eu estou sobrecarregando o laboratório, né? Porque eu estou sobrecarregando o laboratório, eu não tenho necessidade disso, a não ser, obviamente, que o paciente tenha uma piora importante. A gasometria desse paciente, ela já vai me falar muita coisa, né? Porque ela que vai me dar, na realidade, a saturação real desse paciente. Então, paciente com hidroxicloroquina, eu acho que a gaso realmente a gente precisa fazer todos os dias. Agora, esses exames, na realidade, podem ser exames que você pode colher a cada 48 horas. Não é necessário coletar esses exames todos os dias, tá? Tomografia de tórax, tá? É necessário uma tomo quando o paciente interna? Não tem jeito, tá? Precisa da tomografia, né? De quanto em quanto tempo eu vou fazer essa tomografia, tá? A gente chegou à conclusão que 48 horas, às vezes também não ajuda muito, né? Quando a gente leva um paciente desse para tomografia, né? Também tem toda essa parte de transporte, tem toda essa parte de você precisa limpar a tomografia, precisa, né? Então, acho que não tem essa necessidade realmente das 48 horas você repetir a tomografia. Você vai repetir a tomografia realmente se o paciente piorar, tá? E aí independe das 48 horas, claro, tá? Evitar VNI, né? Ventilador com duplo circuito, filtro EPA, máximo 2 horas, quarto individual. Não dá, gente, né? Sem VNI, tá? Admissão médica, atenção, nível de consciência, padrão respiratório, frequência respiratória, saturação, monitorização, controles de enfermagem a cada 4 horas, identificação da degeneração clínica através da escala de Mills, acionamento da equipe, imediatamente sinais de degeneração clínica ventilatória, tá? Que pode ser saturação abaixo de 90, PO2 abaixo de 60, entendeu? Sem melhora, encaminhar para a UTI. É esse paciente que eu vou levar para a UTI, tá? E esse paciente vai ser entubado. Não dá para retrasar a intubação em paciente com COVID, tá? Não dá. Esse paciente tem que ser entubado rapidamente, tá? Checar se o protocolo está ok, resultado de exames realizados no PS, corrigir alterações. Então, é mais ou menos aí o que a gente tem que montar para a gente conseguir tratar
esses pacientes da maneira mais correta, né? Boletim médico, gente, tá? Isso aqui vai depender muito, né, do serviço, tá? Muitos serviços não estão deixando realmente o paciente receber visita, tá? Não recebe visita, acabou, entendeu? Isso gera na realidade um estresse muito grande, né, para a família. Isso gera um estresse muito grande para o paciente, tá? Então, uma coisa que eu acho que vale a pena é a gente deixar o celular com o paciente, tá? Porque ele consegue falar com a família por vídeo, né? Por mais que a gente fale, mas ele pode filmar, não sei o quê. Não, ele não vai fazer isso. Ele quer falar com a família, tá? Então, isso vale a pena a gente deixar, né? Deixa o paciente com o celular, ele consegue se comunicar com a família, entendeu? O boletim médico aí vai depender na realidade do serviço, tá? Se marcar um horário, talvez, para se conversar com a família, né? Vir uma pessoa só da família, tá? Para conversar. Aqui, isso aqui já é da Prevent, não é, tá? Aqui a escala de Mills, tá? Acho que quem é enfermeiro acho que já conhece, né? Já sabe, né? O Mills, né? Que são os parâmetros: frequência respiratória, saturação, suplementação de O2, temperatura, pressão sistólica, frequência cardíaca e nível de consciência, tá? Mills de 4 pontos, né, ou nas colunas 3, aí você precisa avaliar realmente se esse paciente precisa ou não ir para a UTI, tá? O Mills é conhecido, né, é um sistema de alarme, né, sistema de alerta, tá? Covid PCR negativo, tá? A gente está vendo realmente pacientes com PCR para Covid negativo, tá? Porém, com tomografia característica para Covid, tá? Qual a orientação nossa? Não repetir tomografia característica, não repetir Covid, entendeu? Tá? Não característica, não repetir o PCR e considerar outras patologias. Eu trouxe as imagens, tá? De tomografia. Avaliar a tomografia de tórax, tomografia característica, você pode até repetir ou não o PCR para Covid, não suspender hidroxicloroquina e azitromicina, tá? Porque realmente a gente tem visto sim PCRs negativos, tá? Quais são os critérios de alta hospitalar, né? Sinais de melhora clínica, mínimo 7 dias após o início dos sintomas, saturação de 93 nas últimas 72 horas, afebril nas últimas 72 horas, frequência respiratória abaixo de 20. A gente não tem coletado realmente o Covid, mas se o Covid é negativo, suspender hidroxiazitromicina, senão o paciente vai com a hidroxicloroquina para terminar os dias. Ele vai terminar aqui, né? Ou se ele vai terminar no hospital, porque 5 dias de hidroxicloroquina, né? O paciente não vai melhorar, né? Do dia para a noite, né? Fornecer hidroxicloroquina até completar 5 dias de tratamento, atestado médico 14 dias a partir do início dos sintomas, comunicar equipe de monitoramento domiciliar. Aí entra a doutora Irma, que vai tomar conta desse povo lá. Então, eles é que vão tomar conta, né, desse povo aqui, tá? E que vão deixar o cara quietinho em casa 14 dias, né? Tá? Aqui tem toda a orientação dos casos suspeitos, tá? Eu vou deixar isso aí, então, né? Que aí também, né, para o pessoal do atendimento domiciliar, né, o que pode fazer, o que não pode, o que os familiares têm que fazer, quem vai usar máscara cirúrgica, quanto tempo, né, tá certo? Roupa de cama, toalha, devem ser lavadas com água e sabão, evitar agitar roupa suja. A gente
Infelizmente, a gente está num país que a gente tem muitas vezes uma pessoa que mora em um cômodo com 10 pessoas, né? Essa é a nossa realidade. A nossa realidade não é o cara que mora numa casa, num apartamento com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, que um vai dormir num quarto e os outros vão dormir no outro quarto. Não. A nossa realidade é o quê? É o cara que mora com 10 pessoas, que mora num cômodo e cozinha, entendeu? Que muitas vezes não tem banheiro, né? E como que a gente vai lidar na realidade com essa realidade, tá? Porque essa é a nossa realidade. Né? Não é o bonitinho que vai ficar lá isoladinho, não. A nossa realidade é como nós vamos lidar, né, com essa situação, tá? Mas as orientações, na realidade, são essas. Gente, na verdade, assim, é água e sabão, tá? Talvez o que a gente possa lidar é água, sabão e máscara. Não tem outro jeito. Né? Água, sabão e máscara, né? Ou seja, fornecer máscara para esses pacientes, ou seja, para esses familiares, e literalmente água e sabão, tá? Porque às vezes a gente acha que não, mas esse paciente às vezes não consegue comprar sabão, né? A gente também está lidando com o quê? Com pessoas que muitas vezes vão passar fome, né? Também tem isso. Né? Agora está tendo a entrevista, né, do Ministério, né, pessoal, como vai ser liberado, como não vai ser liberado, os R$600, os 1.200, tudo isso, né? Mas a gente também vai ter que estar atento a isso, e aí também entra toda a parte de assistência social, né? Tudo isso para ver como que a gente vai lidar com essas famílias que vão ser as mais atingidas aqui, tá? Manejo clínico da intubação orotraqueal, tá? Isso é importante, gente. Sequência rápida, né, de intubação, tá? Sequência rápida de intubação, fentanil, né, de 50 a 100 microgramas IV, etomidato, succinilcolina ou rocurônio, né? Aqui tem que tomar cuidado com as contraindicações, principalmente da succinilcolina, né? Que são hiperpotassemia, pacientes renais crônicos, né, que podem ter potássio aumentado, tá? Evitar ao máximo qualquer ventilação assistida com dispositivo bolsa, válvula, máscara, ou uso de dispositivos supraglóticos. Ah, então eu posso abusar? Não, não posso abusar. Sinto muito, tá? Não posso abusar, né? Prever intubações difíceis, né? Realizar pré-oxigenação com máscara respiratória, menor fluxo de oxigênio possível, sistema de aspiração fechado. Gente, videolaringoscópio, né? Todo mundo gostaria, mas esquece, entendeu? Nós não vamos ter o videolaringoscópio, tá? Então, sempre de preferência que a intubação seja feita pela pessoa da equipe mais experiente, tá? Então, se eu tenho alguém mais experiente na equipe, então eu vou chamar aquela pessoa que é mais experiente, tá? Eu testei outro dia o negocinho do êmbolo da seringa. Alguém já testou? Pois é, mas dá certo. Dá. Por incrível que pareça, dá. Sucesso, né? O que você faz, né? É óbvio, né, que a pessoa tem que estar toda paramentada, tem que estar com óculos, tem que estar com capacete, tem que estar com toda a roupa, tem que estar com luva. Todos da equipe têm que estar paramentados corretamente, tá? Na realidade, assim, o êmbolozinho, né? O que é? Você pega uma seringa de 20, tá? Você tira a pontinha, né, no êmbolo, aquela partezinha preta, a borrachinha, né? Você coloca no tubo, tá? Faz um furo com uma agulha. Por incrível que pareça, o fio guia passa assim, tá? E você tem um sistema fechado, tá? Entubou, né? Eu mantenho aquele sistema fechado,
eu tiro o fio guia e vou fazer o quê? Eu vou clampear o tubo, tá? Clampeio o tubo e aí você conecta no respirador, tá? É desejável que tenha realmente o traquecare, tá? Porque você não pode desconectar esse paciente da ventilação, tá? Então precisa do traquecare, tá? Porque se você tiver que não dá, gente, para pensar em momento algum em aspirar esse paciente num sistema aberto, tá? Não dá. Não dá, então a gente precisa ter o traquecare na UTI. Agora, realmente o embolozinho funciona, tá? Só tem que ter esse cuidado, né? De que você tem que clampear, né? Quando você vai colocar na ventilação, tá? Esquecer de tirar o êmbolo. E não esquecer de tirar o êmbolo. E você só tira depois que você clampear, pelo amor de Deus, tá? Não vai, mas funciona. Funciona e muitas vezes é o que a gente vai ter mesmo, né? A videolaringoscopia realmente é um pouco fora da nossa realidade, tá? Mas ela existe, né? Entendeu? Após a intubação, acoplar ao ventilador, checar o posicionamento do tubo, acoplar filtro EPA na saída do circuito expiratório, né, para o ambiente, além do filtro do paciente, né? Tem aquele filtro que o EPA, né, que fica ligado ao ventilador, e depois o outro filtro, tá? Solicitar raio-x e tórax, gasometria arterial, sonda nasoenteral, caso insucesso na passagem orogástrica, tá? Outra coisa, gente, assim, evitar ao máximo pedir endoscopia para passagem de sonda nasoenteral, tá? Por quê? Pelo mesmo motivo do ecocardiograma. Eu vou estar colocando, eu vou estar usando o aparelho, eu vou estar deslocando uma equipe, entendeu? Então, o ideal é esse. Não conseguiu nasoenteral, oroenteral, tá? A não ser que seja realmente assim uma coisa impossível, né? Um negócio que realmente não dá. Mas é raro, tá? Aqui você tem a pontuação, né? Ou seja, de intubação difícil, né? Tá? Muitos serviços, tá? Estão pedindo para o anestesista entubar, tá? Muitos serviços estão fazendo isso, né? Ou seja, você chama a equipe de anestesia, tá? Até talvez pela própria... A gente sabe também que... a colega sabe disso, né? Você já sabe, né? Que infelizmente a gente não tem os plantonistas da UTI, não são os plantonistas também com toda a experiência, muitas vezes, que a gente gostaria que eles tivessem, né? Isso, né, infelizmente é assim. Então, muitos serviços, para evitar problemas, estão fazendo o quê? Chamando a equipe de anestesia, tá? Para entubar. Aqui já é a parte da UTI, ventilação protetora, volume controlado, 3 a 6 ml por quilo de peso ideal, frequência respiratória inicial 25, PIP de 10, FO2 de 60. Paciente sob sedação profunda, analgesia e bloqueador neuromuscular. Manejo da hipercapnia, né? Ou seja, o paciente ele vai fazer realmente aumentar a frequência respiratória até 30, 35, tolerar pH até 7,15, tratar a acidose metabólica, né? Aí a gente está falando volume, se for necessário, droga vasoativa, né? Aqui a gente tem, né, o alvo do PIP com a saturação, tá? Então, assim, alvo de saturação entre 90 e 95, né? Aqui é a FO2, né? E aqui é o PIP. Isso daqui a gente pode até deixar com o pessoal da fisioterapia, tá? Né? Isso é uma escala que a gente tem, você deixa com o pessoal da fisioterapia, o pessoal da fisioterapia trabalha com isso, tá? Alvo de saturação entre 90 e 93, aí já são PIPs mais altos, né? Ajustes devem ocorrer rapidamente até oxigenação alvo, oxigenação no alvo após 30 minutos, coletar gasometria arterial, reavaliar a cada 2 horas, tolerar hipercapnia. Eu acho que quanto mais a gente protocolar as coisas,
né, melhor, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o mais importante é o quê? Que todo mundo siga a mesma conduta, né? Não que eu chego hoje e eu vou e faço uma coisa, vai o outro amanhã resolve fazer outra. Não, isso não pode, tá? Então, quando a gente tiver todas essas coisinhas protocoladas, bonitinhas, todo mundo vai fazer a mesma coisa e vai fazer do mesmo jeito, tá? Você acha que vale a pena ter um time de intubação no hospital? Um código azul para intubar, só para intuba aquele time? Olha, os hospitais estão fazendo isso. Sim, sim, realmente estão. Um time de intubação, que geralmente é a equipe de anestesia. Porque no pré-hospitalar fixo, nós a gente tem outras orientações para AMBU, diferente do intra-hospitalar. Sim. E fora a gente tem que usar. O Ministério da Saúde, diferente do intra-hospitalar do hospital Sim. particular. Sim. Só uma coisa sobre a azitromicina. Tinha sido lançada, não sei se foi lançada, se tinha sido injetada. Não, não tem indicação. Tem que ser comprimido. É comprimido mesmo. É comprimido. Não precisa usar a azitro injetável. É comprimido, tá? Pronação, tá? Realmente os pacientes têm melhorado mesmo, tá? A pronação geralmente é de 12 a 14 horas por dia, tá? Você não deixa o paciente o tempo todo pronado, né? Para fazer a pronação, gente, é necessário, assim, realmente uma equipe treinada. A equipe tem que ser treinada para pronar. Existe uma série de cuidados que você tem que ter com o paciente pronado, desde o tubo, né? Até, por exemplo, a parte dos olhos, homens, né? Pênis, bolsa escrotal, porque necrosa, tá? A gente vê necrose de bolsa escrotal, entendeu? Então, assim, tem toda uma... Isso tem vídeos, né? Ou seja, para você fazer a pronação, mas a pronação realmente ajuda bastante, tá? Então, aqui a gente tem cuidados oculares, hemodinâmica, ajustes ventilatórios e aí é gaso a cada 3 horas, tá? Uso conservador de fluidos, né? Aí no paciente crítico, exames de rotina diários, solicitar a cada 48 horas, desmame ventilatório prolongado, solicitar a dosagem de fósforo, né? Porque o fósforo baixo a gente sabe que também interfere no desmame ventilatório, né? Pacientes pronados de 3 em 3 horas e mais pacientes de 6 em 6 horas. Gente, realmente o protocolo tem que ser esse dentro da UTI, não tem jeito. São pacientes que morrem realmente muito rápido. A gente precisa desse controle. Eles vão fazer acidose respiratória, tá? Então a gente precisa realmente desse controle, tá? Corticoides não recomendado, incêndio em asma, DPOC e choque refratário. Atenção com a nutrição, hipercapnia, uso conservador de fluidos. Então, na realidade, o que a gente precisa ter? Uma equipe multidisciplinar. Eu vou precisar da nutricionista, eu vou precisar do fisioterapeuta, eu vou precisar do médico, eu vou precisar de um diarista que conduza esses pacientes, eu vou precisar da enfermagem, eu vou precisar da farmácia também, né? Então eu preciso realmente de uma equipe multidisciplinar, tá? Isso na realidade, obviamente, toda UTI precisa, mas aqui a gente vai precisar muito mais. Reanimação cardiorrespiratória. Deve ser retardada até a colocação dos EPs, checar informações em prontuário e diretivas antecipadas, não utilizar dispositivo bolsa, válvula, máscara no caso de necessidade. Durante a ICP, utilizar ventilador. Não é para ambusar o paciente, é o respirador que vai fazer a vez da gente, tá? Então, de 10 a 12 por minuto. Tratar PCE conforme o protocolo do ACLS, considerar hipoxemia, acidemia, trombose, tá? Descarte de limpeza de equipamentos utilizados conforme definição da equipe CCH. Checar informações em prontuário de diretivas antecipadas e não reanimação, né? Gente, assim, aí a gente entra no que a gente chama dos cuidados paliativos, tá? O cuidado paliativo, na realidade, gente, assim, a gente está muito incipiente ainda
no cuidado paliativo no Brasil, tá? O cuidado paliativo é lei, né? Desde 2018, novembro de 2018, o cuidado paliativo já é lei, né? O Estado tem que fornecer cuidados paliativos. O cuidado paliativo, na realidade, a definição é muito mais ampla, né? Muitas vezes do que a gente acha. O cuidado paliativo, na verdade, ele envolve qualquer paciente que tenha uma doença crônica, né? Uma doença grave, que não é que ele não vai tratar, mas que ele possa vir a falecer de complicações daquela doença, tá? O cuidado paliativo, ele trata, obviamente, não só do paciente, ele trata da família, tá? E, um paciente de DPOC é um paciente paliativo? É. Paciente que faz um diagnóstico de uma neoplasia é um paciente paliativo? É. Né? Mas ele não vai tratar? Vai. Mas ele pode se curar? Pode. Pode. Mas ele precisa de um acompanhamento, né? Quando a gente tem um diagnóstico, por exemplo, de um tumor, né? Gente, assim, se o Covid, né, tá trazendo um estrago imenso na vida da gente, né? Você imagina quantos pacientes que recebem um diagnóstico de um câncer? Quantos desses pacientes sabem, por exemplo, que eles podem sacar o fundo de garantia? Não. Quantos pacientes desses não são cabeça da família? Muitos, né? Entendeu? Quando a gente fala em diretiva antecipada, né? Um paciente que é um DPOC grave, que teve uma parada cardíaca, eu vou reanimar esse paciente? Talvez não. Né? Quando a gente começa a pensar, né, o pessoal às vezes fala assim, né, não, a Itália está escolhendo, né? Muitas vezes, o que a gente vê muito hoje em dia nas UTIs, né? Muitas vezes pacientes que não têm indicação realmente de UTI, são pacientes que estão realmente em terminalidade de vida, né? Seja por Covid, ou seja por uma pneumonia, ou seja por o que for, muitas vezes ele é um paciente que ele está em terminalidade de vida, entendeu? Então, será que eu vou entubar esse paciente? Será que eu vou mandar esse paciente para a UTI? Não, a gente precisa pensar nisso. E muitas vezes a gente precisa abordar a família, né? Não que eu não vou, não é chegar para a família e falar assim, eu não vou fazer porque ele está com Covid. Não é isso. Mas assim, explicar para a família muitas vezes que chegou o fim da vida, né? Que talvez o que eu faça por esse paciente não vá resolver, entendeu? Então a gente precisa muitas vezes também pensar nisso, não só nesses pacientes, mas também em muitos outros pacientes que são submetidos muitas vezes a um sofrimento extremo, né? Sem necessidade, né? E aí a gente vê muito que aquela confusão entre, vamos dar um, né? Não é que eu gosto de falar não, tá? O que é distanásia, o que é eutanásia, o que é ortotanásia, o que é mistanásia, né? O que é suicídio assistido, né? O que é eutanásia? Né? A eutanásia é quando eu sei que eu tenho uma doença grave, não quero passar por esse sofrimento e alguém, movido pela compaixão, tá? Aplica uma medicação para que eu morra. Isso é a eutanásia. Acabou, tá? O que é o suicídio assistido? É a mesma coisa, só que eu tenho obrigatoriamente que tomar a medicação, tá? O que a gente tem alguns países que realmente a Suíça, Holanda, tudo isso, poucos países têm eutanásia, a maioria é o suicídio assistido, tá? O que é a distanásia, né? A distanásia é quando eu utilizo, né, tudo que eu tenho, todo o meu arsenal para manter uma vida que, às custas de um sofrimento muito grande, né? E que isso não vai devolver o paciente para casa, ou não vai devolver, não vai trazer de volta esse paciente. A distanásia é crime, é considerado crime de tortura pela lei, tá? O que é a ortotanásia? É o morrer bem, é o morrer em paz, né? Isso pode ser em casa, isso pode ser no hospital,
O paciente em São Paulo tem a Lei Mário Covas, a Lei Mário Covas garante que o paciente pode morrer onde ele quiser, tá? E a gente tem que fornecer isso, né? Então, a ortotanase é isso, né? O que é a mistanase? A mistanase é quando o paciente morre por falta de atendimento, mas por falta do quê? Por falta, ou seja, do serviço, né? Ou seja, aquele paciente que ele morre no corredor do hospital porque a gente não consegue atender realmente todo mundo. Isso é o que a gente chama de mistanase, tá? Outra dúvida, né, que a gente tem muito, né, assim, o que eu posso tirar, o que eu posso deixar, né, o que eu posso desligar, o que eu não posso desligar, tá? Tudo é considerado prolongamento artificial de vida, tá? Desde droga vasoativa, ventilação mecânica, tá? Diálise, né? Ou seja, mas eu posso tirar o respirador do paciente? Pode. Nossa, mas e aí? Como é que vai ficar, né? Ele vai morrer em agonia? Não. Por quê? Porque a gente tem protocolos de extubação paliativa, tá? Mas eu vou tirar droga vasoativa, ele vai chocar. Vai. Né? Então, eu posso tirar tudo? Posso. Eu posso tirar a ventilação mecânica, eu posso tirar a droga vasoativa, eu posso parar a diálise, né? Geralmente, quando a gente faz a extubação paliativa, a gente tem uma sobrevida mais ou menos dos pacientes entre 24 horas a 7 dias, pacientes que foram para casa, tá? Então, assim, a gente tem um arsenal de medicações para o paciente não sofrer, tá? Outra coisa que também, dor, né? Ninguém tem que ter dor, tá? Então, por isso que a gente também tem protocolo de medicações para dor, tá? Gente, alguma dúvida em relação a isso, a diretivas antecipadas? Até sair H1N1, tá? Bom, aqui é o que a gente tá falando, né? Se vai ser presencial, telemedicina, isso aqui é uma coisa que o pessoal da Prevent tá fazendo, a gente pode tirar algumas ideias, né? Em relação a isso, tá? Tem hospitais, por exemplo, Santa Catarina, ele tá fazendo o seguinte, né? Ele tá dando uma senha, ele vai dar uma senha para o familiar, né? O familiar vai ligar para o hospital, tá? Com essa senha, né, que foi fornecida, ele vai receber informações por telefone, tá? Então, é uma maneira do quê? Justamente de você não ter que trazer a família para o hospital. Então, a pessoa liga, né? Ela tem uma senha que ela vai ter que confirmar, tá certo? E aí, a gente passa a informação por telefone, tá? Prontuário médico, né? Assim, o que é importante também para a gente ter no prontuário médico, né? Às vezes eu brinco, às vezes, né, que eu falo assim, que a gente escreve muito e às vezes a gente não escreve o que é importante, tá? Prontuário, data correta do início dos sintomas, comorbidades, alergias, medicamentos em uso, exame físico, gente, bem direcionado na realidade à parte respiratória, tá? Condutas, resultado de exames, condições de alta, orientações na liberação, né? Sindicado de internação, para onde ele vai, UTI ou leito dedicado, né? Evolução, tá? O que a gente pode fazer? Por que é importante essa data correta do início dos sintomas? Para eu saber, na realidade, quando que eu vou poder dar alta para esse indivíduo, né? Então, se eu não tiver isso, eu não consigo saber quando eu vou dar alta para ele. Então, eu preciso ter essa data, né? Data do último pico febril. Por que eu preciso disso? Porque ele vai me dizer quando eu vou dar alta para esse paciente, tá? Medicações em uso, né? Checar, na realidade, se o termo está assinado realmente, tá? Se não tiver o termo, não pode dar hidroxicloroquina,
tá? Se eu tenho o resultado do Covid, né? Então, eu tenho que colocar todo dia se esse resultado é positivo, é negativo ou se está sendo checado, tá? Anotar resultado de exames, exame físico, principalmente saturação padrão, frequência respiratória, temperatura. E anotar o nome do familiar que recebeu o boletim médico diariamente. Suspender hidroxicloroquina no dia 5, suspender o Tamivir se Covid positivo. Então, na realidade, isso é muito importante, gente. Porque é aqui que eu vou saber quando eu vou dar alta, quando eu vou tirar a hidroxicloroquina, quando eu vou tirar a azitromicina, entendeu? Então, muitas vezes a gente não precisa fazer uma evolução enorme, né? Mas eu preciso de uma evolução que todo mundo, todo dia, leia e saiba o que está acontecendo para eu saber quando eu vou dar alta para esse paciente, né? Ou se eu vou mandar esse paciente para UTI, né? Tá? A evolução da UTI, essa que a gente está usando, também é a mesma coisa, tá? Uso de drogas vasoativas, relação PO2 e FiO2, sedação, uso e dose, exame físico, intercorrências, nome familiar que recebeu o boletim médico, suspender hidroxicloroquina no dia 5, suspender o Oseltamivir se Covid positivo, tá? Declaração de óbito. Tá dando muita confusão, tá? Óbitos confirmados. Todos os óbitos confirmados por Covid-19 deverão ser classificados como CID B32.2, infecção por coronavírus de localização não especificada. No caso de óbito que o médico mencionar na declaração de óbito, síndrome respiratória aguda ou doença respiratória aguda devido à Covid, deverá ser classificado como CID U04.9. Portadores de doenças crônicas, orientamos que essas doenças sejam mencionadas na parte 2 da declaração de óbito. Esse dado é importante. Preenchimento do campo, tempo aproximado entre o início da doença e a morte, nesse caso é obrigatório, tá? Nesse caso é obrigatório. Óbitos suspeitos com resultados de PCR de Covid pendentes. Síndrome respiratória aguda ou doença respiratória aguda e provável Covid-19. Portadores de doenças crônicas, orientamos que essas doenças sejam mencionadas na parte 2 do bloco 5 da declaração de óbito. Esse dado é muito importante, preenchimento do campo, tempo aproximado entre o início da doença, isso aqui é do Ministério, tá? Tá bom? Casos de síndrome respiratória aguda grave, sem diagnóstico etiológico e suspeitos de Covid, com investigação em andamento, devem colher suave nasal orofaringe pós-morte até 24 horas após o óbito, tá? Demais casos, morte indeterminada, deve ter a declaração de óbito preenchida pelo médico que assistiu o paciente ou que constatou o óbito preencher como morte indeterminada, aplicada a autópsia verbal e aplicar o questionário da autópsia verbal que está aqui nesse site, tá? Tá certo? Quando for morte indeterminada, precisa abrir, isso é um site do Ministério da Saúde, tá? Ele tem uma série de questionamentos que você faz, que é o que a gente chama da autópsia verbal. Preenchimento da declaração de óbito, síndrome respiratória aguda grave, Covid-19, suspeita de Covid-19, tá? Manejo do corpo. Todos os profissionais envolvidos no manejo do corpo deverão utilizar os equipamentos de proteção individual descritos na Resolução de Saúde 25 de 2 de 2013, proteção do corpo, aventais impermeáveis para a proteção do tronco e membros superiores. Adicionalmente, os corpos de casos suspeitos ou confirmados devem ser acondicionados em sacos impermeáveis próprios, de acordo com a Política Nacional de Resíduos e desta forma colocados e mantidos na urna. A urna deve ser lacrada. Tomo, tá? Eu trouxe algumas imagens. Na realidade, existe agora até o próprio pessoal da radiologia tem agora já por exemplo, suspeita tanto realmente de Covid, tá? 57 a 98 dos pacientes, geralmente bilateral e predomínio basal, tá? Periférico e arredondado, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, né? O vírus, geralmente, ele não poupa
tá? Um hemitórax, né? Diferente, por exemplo, da pneumonia, né? Da pneumonia normal, que geralmente ela pega um lado, né? Não pega os dois, né? A gente percebe que é bem diferente na realidade, né, do paciente que tem congestão pulmonar, né? A gente também percebe quando é congestão pulmonar, tá? Então a primeira coisa que a gente percebe e que isso daqui às vezes pode ser visto assim com muito boa vontade, tá certo? No raio-x e tórax, mas é realmente muito difícil, precisa ter uma expertise muito grande para pegar isso, tá? Pela própria tomografia a gente já pode ver a área cardíaca do paciente, né? Para quem não viu tomo, na verdade assim, pulmão, né? Área cardíaca, brônquios, aqui, não apare, aqui começa a aparecer a carina, já aqui já aparece os brônquios fonte, né? Parênquima pulmonar, tá? E começa a aparecer essas áreas em vidro fosco, né? Geralmente periféricas, tá? 2 a 64% dos pacientes, indicador de fase mais avançada, geralmente após 10 a 14 dias, mas encontrados em pacientes de 60 anos. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que tem isso daqui, ou aquela tomo e tem um COVID negativo, cara, esquece. Você não vai achar isso aqui em outra patologia, é muito difícil, tá? Que eu vou ter, tá vendo? Novamente, né? Aquelas consolidações, geralmente periféricas, né? Em vidro fosco, bilaterais, tá? Isso é importante, geralmente na maioria das vezes elas são bilaterais. Aqui já casos mais graves, aqui é a imagem do fígado, né? Já começa a aparecer a imagem do fígado, tá? Área cardíaca, vasos, né? E aqui sempre um padrão bilateral de vidro fosco que geralmente ele vai evoluindo da periferia para o centro, tá? Padrão reticular, 48% dos pacientes, prevalência aumenta com o tempo da doença, mais comum acima de 60 anos, tá? Todo esse padrão aqui, né, esse padrão reticular, mas mesmo assim a gente percebe o quê? Em todas as tomografias a gente vê o quê? A mesma coisa, padrão de vidro fosco que vai na realidade se iniciando na periferia, sendo sempre bilateral, tá? Linhas B subpleurais, tá? Essas linhas B subpleurais, né, a gente vê bem onde no ultrassom, né, quando faz ultrassom de tórax, tá? Que é o que a gente pode ter, né? Derrame pleural às vezes, né, a gente pode ter. Tá vendo, ó, que esse é um paciente na realidade que é uma imagem bem, vamos dizer assim, discreta, né? Tá? Pavimentação em mosaico, né? Que é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Né? Se a gente for pensar, realmente parece um mosaicozinho, né? Ó, tá vendo, ó? Sempre, outra vez, periferia, tá? Periferia, geralmente no pico da doença. Esses são pacientes muitas vezes que são os quadros menos graves, né? São os pacientes que vão às vezes estar em casa, tá? Esse paciente muitas vezes ele está em casa. Podemos ter broncograma aéreo? Podemos. Bronquiectasias? Raras. Nódulos centrolobulares? Raro, tá? Raro. Aqui a gente tá vendo o brônquio, né, cortadinho, né, assim, tá vendo o brônquio cortadinho. Aqui, vaso, né, isso aqui é sangue, né, tá? Isso aqui é o brônquio. Então, aí a gente vê o quê? Um espessamento, muitas vezes, do brônquio. Gente, isso daí é o radiologista, tá? Né? Isso aí é o... Isso é coisa do radiologista. O que é muito importante a gente perceber são o quê? Essas imagens. Novamente, espessamento pleural, imagem arredondada, imagem em vidro fosco, tá? Sinal do halo invertido, isso aqui também é
o radiologista que vai dizer pra gente. Mas o mais importante, gente, é vocês fixarem essas imagens, gente. Vocês podem ver que todas as tomografias têm o mesmo padrão. Todas têm o mesmo padrão. Tá? Aqui estão as referências: protocolo de tratamento de influenza, Ministério da Saúde, protocolo clínico da síndrome respiratória aguda grave, American Heart Association, tá? Não tem como mandar pra gente esses slides? Então, eu deixo, é só alguém gravar. Eu mando pra eles. Não tem problema. Você grava com nós? Gente, não tem problema. Eu deixo toda a apresentação, gente. Não tem problema, não. Se você mandou pro Conrado, acho que a gente tem. Eu acho que eu mandei pro Conrado. Isso, eu mandei pro Conrado. Mandei pro Conrado. Gente, assim, dúvidas, angústias, né? Nenhuma, né? Bem, gente, primeiro uma salva de palmas.